Queridos, a paz do Senhor a todos presentes, todos que estão conectados conosco. Então nós estamos aqui. Está me lembrando aí durante o culto que a última vez que eu estive aqui na América, eu preguei aqui, numa reunião de senhoras. Quais as senhoras estavam aqui aquele dia? Você estava aqui, minha irmã? Qual foi a mensagem que eu preguei? Eu lembro. Qual foi? Não? Foi a profecia. Foi Sunamita, não foi não? Foi antes? Foi antes, foi na reunião anterior. Olha só, eu vou crer em você. Entendeu? Não, tá bom. Foi até bom. Eu estava achando, eu estava achando que eu estava por cima, hein? Eu vou lembrar, ninguém vai lembrar. Achava que era a Sunamita. Foi antes, né? A Sunamita. Né? Mas, queridos, hoje à tarde nós estávamos orando um pouquinho, que de vez em quando o crente ora, né? Sabia que eu só queria aqui para o culto essa noite, para as irmãs, principalmente, com a reunião das senhoras. E estava no meu coração uma outra palavra. Mas, no quarto, comecei a orar, a clamar. Eu sou mudou a palavra. E nós estamos no lema do ano. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é? E os companheiros vão observar uma coisa. Pode observar. As mensagens este ano, elas vão todas para esse veio ouvir. Observe o que eu estou falando com vocês. É o norte que o Espírito Santo dá. Só de eu ler o texto aqui nesta noite, eu já vou entender que está totalmente ligado ao lema do ano. Vamos abrir a palavra. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Eu não vou ler o texto todo, eu não vou ler só um versículo, porque os irmãos já conhecem bem esse texto da palavra. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Amém? 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Quem tem ouvidos? Eu só fui entender isso aqui agora no culto, hein? No culto agora a ficha caiu. Você vê que é o clamor, hein? O clamor. Vou contar uma experiência para os irmãos aqui sobre essa mensagem. Para a glória do Senhor. Porque muitos irmãos aqui também têm essa experiência, até mais do que nós. Eu acordei uma madrugada. Devia ser mais ou menos umas 3 e pouca da manhã. Eu acordei com uma voz. E a voz dizia assim: Deus está no quarto de Samuel. Acordei, a voz, clara voz, clara. A gente sabe quando é a voz do Senhor. Eu não dormi mais, não conseguia dormir. O Senhor fez eu levantar. E eu fui para a sala lá do apartamento. Eu falei assim, entendi o seguinte: o Senhor tem uma palavra com isso. Eu ia pregar no domingo à noite no aniversário de uma igreja lá em Vitória. E eu só fui entender o resultado depois desse culto, desse aniversário na igreja em Vitória. Entendeu? Aprendi muito, irmãos. Porque a mensagem, ela tem que falar primeiro para o pregador. Você tem que viver primeiro aquilo, porque senão não faz efeito. Não faz efeito. Aprendi muito com essa palavra. Deus está no quarto de Samuel. Caiu um temor muito grande no meu coração. Porque eu fiquei pensando, será que Deus está no quarto da minha casa?
Será que Deus está no quarto da intimidade do meu coração ou alguma coisa tomou lugar? Eu aprendi muito. Quando Samuel tem essa experiência aqui, ele tem aproximadamente 12 anos de idade. Samuel. Se fosse na obra que era o intermediário. Hein? Quem que você escolheria para iniciar uma obra nova? Um intermediário? Ou qualquer de nós aqui, eu, os companheiros aqui? Deus não age pela lógica. Deus não age pela lógica. Deus age pela fé. Pela fé. Ele tem aproximadamente 12 anos de idade, ele é um menino. Ele convivia no templo, em um ambiente espiritual, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Eu conheço a voz do Paulino. Se Paulino ligar para mim, ele não precisa dizer assim, pastor Daniel, aqui é o Paulino. Ele não precisa dizer, porque eu já conheço a voz dele. Pai do Senhor, pastor, Paulino, a paz do Senhor, como vai? Agora, se eu não conheço a voz dele, eu tenho que perguntar, quem é que está falando? Assim era Samuel. Ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Meus queridos, há muitos crentes ainda, dentro das igrejas, há muitos ainda, que ainda não conhecem a voz do Senhor. Mas quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito Santo está falando e vai falar. Samuel convivia, com quem que ele convivia? Com quem que ele cresceu? Diz a Bíblia que Ana levou Samuel de volta, que foi o pacto que ela fez com Deus. O pacto, o trato, o acordo que ela fez com Deus. Se eu me der um filho, eu vou entregá-lo para ti. Meus irmãos, isso é fácil falar. É uma história linda. Mas quem é pai e mãe aqui, eu fico pensando, que caráter aquela mulher tinha. Porque ela só falou aquilo com Deus. Quando Samuel nascesse, ela começou a se apegar, porque ela levou Samuel para sua casa, para Siló. E o tempo de desmame dependia muito da fisiologia do menino. Mas o tempo de desmame era de 3 a 5 anos. Então, todo dia ela pegava Samuel no colo. Ela dava o leitinho, ela amamentava. Ela tinha o carinho. Quantos anos aquela mulher orou? Ela orou muitos anos, porque a Penina, que era concorrente dela, que naquela época era permitido, já tinha filhos, diz a Bíblia. E Eucana tinha filhos com Penina, mas Ana era estéril, os irmãos sabem disso. Era uma vergonha ser estéril. Era constrangedor. Porque a força da família naquela época, quanto mais a mulher gerava filhos, mais ela era valorizada por gerar mais força de trabalho, mais homens de guerra. Ela orou muitos anos. Então ela podia, minhas queridas irmãs, ela podia ter falado assim, olha, eu vou esperar um pouquinho, eu vou ficar com mais um ano com Samuel, mais 2. Só Deus sabe disso, Deus não vai cobrar isso. Porque eu sou mãe. Isso é a lógica. Isso é a razão. Isso é um sentimento nobre de uma mãe. Qual é o pecado que tem nisso? Mas ela foi fiel. Ela não arrumou um argumento da sua razão, da sua lógica, da sua maternidade para poder quebrar o pacto. Eu fiz um pacto com Deus. O que Deus fez na minha vida foi um milagre. Milagre. E ela então devolve o menino. Então, se Samuel ficou com Ana, foi no máximo 5 anos, que era o tempo máximo de um desmame. Mas naqueles 5 anos, irmãs, Ana fez uma coisa extraordinária. Ela conseguiu
construir um caráter em Samuel, um caráter inoxidável. Ela conseguiu construir um caráter nobre, um caráter espiritual. Por quê? O pastor só diz isso. Por quê? Porque ele agora está com 12 anos de idade. Então tinha 7 anos quando ele... Eu não estou dizendo que isso é exato. Tinha mais ou menos 7 anos que ele convivia com Eli, o sacerdote, com Rofini e com Finéias, que eram os 2 filhos do sacerdote. Rofini e Finéias eram adultos. Por que o senhor sabe que eram adultos? Porque eles eram sacerdotes. Só podia ser sacerdote depois dos 30 anos de idade. Então ele era um menino, observe, ele era um menino, um garoto, uma criança convivendo com 3 adultos, as maiores autoridades religiosas de Israel. Mas o que ele via era o pior exemplo. Ele via um pai que não corrigia os filhos. Ele via um pai que a Bíblia diz que valorizava mais os filhos do que a Deus. Ele via Rofini e Finéias, diz a Bíblia, que eles pecavam com as mulheres na porta do templo. Diz a Bíblia que Rofini e Finéias, quando andavam pelas ruas, eles não eram chamados, ali vai os filhos do sacerdote. Não, eles eram chamados, ali vão os filhos de Belial. Belial, meus queridos irmãos, era um dos demônios de Canaã. Que falência, que derrota. Que derrota para um pai, principalmente para um sacerdote, ter filhos chamados de filhos de Belial, desprezíveis, imprestáveis. Não é eu que estou dizendo isso, não é a Bíblia que diz. Ele convivia com esse ambiente. Mas a Bíblia diz que Deus estava no quarto de Samuel. Eu não sei aqui na América, mas lá no Brasil, a psicologia, a sociologia, a pedagogia, eu creio que isso é no mundo inteiro. Existe uma máxima, existe um estigma, que é o seguinte, que o homem, ele é resultado do meio que ele vive. Aqui tem isso? Lá no Brasil isso é pregado há muitos anos nas escolas, universidades, faculdades. Aqui também tem isso, Donald? Tem. O que significa isso? Significa o seguinte, se uma criança que está aqui, como é que ela chama? Não tem problema. Vamos supor que ela, eu estou explicando o que é essa máxima. Vamos supor que essa garotinha aqui, não é o caso dela, é só um exemplo. Que ela cresça num lar onde os pais xingam o dia todo. Então ela vai ser uma menina que vai ter uma boca suja. Ela aprendeu, ela está vendo o exemplo, ela vai achar isso normal. Isso é o que diz isso é verdade, não é mentira não. Se uma criança cresce num ambiente onde os pais são ébrios, são alcoólatras, ele vai ser resultado daquilo. Ele vai ser possivelmente um ébrio e um alcoólatra, ou um drogado. Se cresce num ambiente, num lar, numa casa onde todo mundo briga, discute, não há comunhão, não há amizade, não há respeito, ela vai ser uma pessoa ácida, amarga. Mas a Bíblia quebra isso. A Bíblia quebra esse estigma. Porque Samuel conviveu num ambiente podre. Apesar de ser a liderança de Israel, era um ambiente podre. Rofini e Finéias conviviam dentro do templo, mas o coração deles estava longe de Deus. Rofini e Finéias já eram adultos como homens, mas eram anãos espirituais. Samuel não se contaminou com aquilo. Samuel não desejou o que Rofini e Finéias desejaram e fizeram.
Por isso Deus foi para o quarto dele. Quem fez isso nele? Quem construiu esse caráter em Samuel? E ela morava em Siló, longe. Ela só passou 5 anos com Samuel. Mas, irmãs queridas, eu tenho certeza que Ana todo dia, ela falava: Samuel, você serve um Deus vivo. Samuel, mamãe não podia ter filhos, mas mamãe orou. Mamãe chorou, muitos anos, Deus me ouviu. Diz a Bíblia que Deus se lembrou dela. Samuel, é esse Deus que você vai servir. Você pode passar por lutas e por provas, mas Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer. Meus irmãos, eu tenho certeza que Ana testemunhava da experiência e de Deus para Samuel. Não foi Eli, nem Rofini e nem Finéias. Não testemunharam nada para ele, deram o pior exemplo, mas ele não se contaminou. Porque ele teve berço, ele teve alicerce, ele teve base. Fico pensando o que Ana sofreu. Olha só, irmãos e irmãs, a situação, a falência espiritual era tão grande em Israel naquela época, que Eli confundiu choro de alma com embriaguez. A mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. A igreja cheia do Espírito Santo, dons espirituais, línguas de fogo, e quem não conhecia estava fora da bênção. A igreja, esse povo está embriagado. Eli confundiu choro de alma com embriaguez. Tua falência espiritual era muito grande. E aqui está agora este menino, Samuel, e ele diz assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fiquei perguntando, Senhor, por que fui acordado com aquela frase: Deus está no quarto de Samuel. E a resposta é simples, é porque a gente às vezes não pensa direito. Quantos quartos tinham? Porque os aposentos dos sacerdotes eram anexos ao templo naquela época. Então, pastor José Ramalho da Silva Jorge de Alencar, não gosto de chamar pastor Zezinho não, pelo menos. Quantos quartos tinham? Pelo menos 4. Vou te ajudar aqui, né? Pede ajuda aos universitários, então já. Pelo menos 4, certo? O de Eli, que era o sacerdote. Isso aqui parece simples, mas isso aqui é importante. O de Eli, o de Rofini, o de Finéias e o de Samuel. Deus estava no quarto de Samuel. Todos nós que somos crentes, somos. Graças a Deus. Quem sou eu para julgar alguém aqui, a não ser por revelação? Quem está nos assistindo? Mas a minha preocupação, o dia que o Senhor me levantou de madrugada, foi exatamente essa. Deus pode estar no meu quarto, no quarto da minha casa. Quando eu falo quarto, eu falo intimidade. Intimidade com Deus. Não é o quarto literal, é o aspecto espiritual. Pode até o aspecto material estar impedindo Deus também. Mas Deus pode visitar-me. Deus pode dizer assim: eu estou no seu quarto, Daniel. Que bênção, hein? Mereço isso? Você merece? Todos nós podemos dizer isso aqui essa noite. Deus pode te acordar essa noite e dizer assim: ó, minha serva, meu servo, glorifica o meu nome, que eu estou no seu quarto.
Ele não estava no quarto de Eli, não. Apesar de ser o sacerdote, hein? O sumo sacerdote. Ele não estava lá, não. Não conta posição para Deus, irmãos. Isso conta para nós, mas para Deus não conta nada. O que adianta eu ter 40 anos de ministério? O que adianta isso para Deus? Você não pode ficar no meu quarto mais? Ele não estava no quarto de Rofini, ele estava no quarto do menino. Se não vos tornares como meninos. O menino está sempre dependendo do pai. O menino quer sempre ouvir a voz do pai. Quem tem ouvidos, ouça. Se o menino for obediente, ele se liga mais ao pai. Deus estava no quarto de Samuel, irmãos e irmãs. Nossos filhos crescem. Não temos mais domínio sobre eles, muitas coisas. Mas olha, se existe algum filho, alguma filha aqui, das irmãs, que está longe do Senhor, que não tem mais força para vir à casa do Senhor, o que eu faço, pastor? Leve-os ao Senhor. Como? Orando. Toda vez que você dobrar seu joelho, falar: Senhor, cuide da minha filha, cuide do meu filho. Você está levando eles ao Senhor. Sabia disso? Se eles não podem vir por vontade própria, leve-os em oração. Sabe por quê, irmãs e irmãos? Você pode ler na Bíblia, confere na Bíblia. Não existe fidelidade estéril. Toda fidelidade a Deus gera frutos. Toda fidelidade a Deus gera resultados. Fé, a fé de Ana não era uma fé desconfiada. A fé de Ana era uma fé perseverante. Isso é bonito de falar, mas não é um tipo de fé que se acha fácil hoje em dia, não. Hoje nós encontramos mais fé desconfiada do que fé perseverante. A de Ana era perseverante. Por quê? Porque ela teve um encontro. A fé é um encontro com o autor dela. Um encontro que transforma o homem de dentro para fora. É o que nós chamamos de conversão. Rofini e Finéias conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito a Deus. Cresceram no templo, mas não cresceram diante de Deus. Estavam fisicamente perto do altar, mas seus corações estavam longe do Senhor. Nos 5 anos aproximadamente em que Ana criou Samuel, até desmamá-lo, ela construiu e formatou nele um caráter nobre. Preste atenção. Ensino, exemplos, atitudes, ambientes, autoridade espiritual e disciplina constrói um caráter nobre. Palavras lindas, bonitas, mas não está sendo fácil hoje, não. Minhas irmãs, onde Deus vai se revelar? Onde Ele vai estar? Deus quer sempre começar algo novo, irmãos. Sempre. Sempre quer começar algo novo. E onde Ele vai começar isso? No quarto de Samuel. Esse quarto de Samuel aqui agora, no momento da palavra, não é o Samuel que nós estamos pregando da Bíblia, não. Cada um de nós aqui pode ser um Samuel. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Que teu servo ouve.
Fico pensando no pastor Alessandro, hoje de tarde, lá no quarto do hotel. Fiquei pensando assim, dessa resposta de Samuel. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. 12 anos. Que consciência ele tinha do que é ser servo. Que resposta madura. Que resposta que confirma um caráter totalmente obediente à voz de Deus. Queridos, você acha que Deus é paciente, Paulino? Baseado em quê? Misericórdia. Eu concordo com o Paulino. Mas eu acho que Deus é muito paciente baseado em mim mesmo. E se Deus não fosse paciente comigo, não estaria aqui não. Deus foi paciente com Samuel. Chamou a primeira vez, ele correu para Eli. Chamou a segunda vez, ele correu para Eli. Deus continuou no quarto dele. Vou embora. Vou embora porque Samuel não está entendendo nada. Deus é paciente, irmãos. Deus continuou lá. A terceira vez, fala, Senhor. Porque teu servo ouve. A esperança de Israel não estava no quarto de Eli, da religião. A esperança da salvação, da obra do Espírito, não está na religião. A esperança de Israel não estava no quarto de Rofini, da carne, nem de Finéias, do mundo. A esperança de Israel estava no quarto de Samuel, o servo que ouve e obedece. Tudo que Deus espera de mim, meus queridos, e de nós, é exatamente isso. Você quer ouvir? Quero, Senhor. Então eu vou falar. Você vai obedecer? Vou. Então eu vou continuar falando. É isso que Deus espera de nós. A esperança, vou terminar, meus queridos, terminando. A esperança para casamentos trincados ou truncados. Para filhos escravizados pelo mundo. A esperança do futuro não está na rua. Não está no shopping, mas nem o problema é a shopping. Não está na mídia social. Não está numa religião, numa denominação, mas está no quarto de Samuel. Porque o quarto de Samuel fala do conhecimento e da intimidade com Deus. Tem santidade no nosso coração para Deus ficar nele? Tem. Ele vai estar lá. Se tem, pode saber. Ele está lá no quarto. Porque o ambiente dele é de santidade. Samuel é o resultado da fé. Da transmissão da fé. Deus honrou tanto, irmãs, a fé de Ana. Preste atenção. Deus honrou tanto a fé de Ana que ela só pediu um filho, mas Deus deu muito mais. E é assim que ele sempre faz. Deus deu a ela um filho, um sacerdote, um profeta e um juiz. Ela pediu só um filho, mas Deus deu muito mais. E com Samuel, Deus iniciou uma obra nova e um grande despertamento. Porque Deus sempre faz mais do que pedimos quando nossa fé é com compromisso. Deus está no quarto de Samuel. Estou vendo alguns jovens aqui, né? Como é que você chama, querido? Lucas? Rapaz, que nome, hein? Que responsabilidade você carrega, hein, nesse nome. Lucas? Lindo nome, né? Evangelista. E você? Isaac. Cauã. É um bonito nome também. E tem a responsabilidade, viu, Cauã? Queridos,
Sabe por que eu perguntei vocês aqui? Não é para constrangê-los, não. Porque Deus usa quem Ele quer. Se tiver santidade no quarto do seu coração, Lucas, do seu Isaac, do seu Cauã e de todos nós aqui, pode saber, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Não importa se você tem 40 anos de ministério, 15 de diaconato, não tem valor isso para Deus, tem para nós. E está na Bíblia também, né? Hierarquia espiritual. Mas, para Deus estar presente, depende disso não. Tinha 4 quartos anexos ao templo, mas ele só estava no de Samuel. Esse que é o detalhe, meus irmãos, que traz temor ao meu coração. O meu traz temor. Porque se Deus sai da nossa vida, se Ele sai do quarto da nossa vida, o que será de nós? Mas nós podemos louvar o Senhor, bendizer o nome dEle, que entramos mais um ano, e Deus está no quarto da obra. Deus está no quarto da obra. E é o conselho do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. Fala, Senhor, que teu servo, tua serva, Lucas, Isaac, Cauã, ouve.